Eu vou para Brasília conversar com um amigo excelente, grande advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, que além de advogado é poeta e muitas outras coisas. Cacai, boa tarde. Como vai você, meu amigo? Querido Mário, que alegria falar contigo, falar com seus ouvintes, pessoas que te acompanham, que te admiram como eu. Ninguém está bem, né, Mário? Nesse Brasil de hoje, com 350 mil mortos, quase oficialmente, um país à deriva, um presidente genocida que não tem uma política que possa dizer séria no enfrentamento do vírus. Nós temos resistido, eu diria assim. Acho que a gente tem tido alguns avanços na questão jurídica, tivemos grandes vitórias agora no Supremo, mas é um momento de resistência, de não deixar a mão do outro sem poder segurar a mão, uma coisa hipotética, uma coisa amorosa. Eu estou lá com meu irmão internado, vários amigos internados, perdi um amigo ontem de 63 anos de idade que já teria sido vacinado, Mário, se aquelas famosas vacinas de setembro tivessem sido compradas. Mas vamos resistir, é o que nos resta e é o que nos cabe. Concordo inteiramente, mesmo com dificuldade, em alguns momentos dando um baque assim, a gente fraqueja, mas tem que resistir. Cacai, em relação a essas últimas medidas ocorridas no Supremo, eu queria ouvir sua opinião. Converse para a gente, por favor. Olha, nós tivemos duas grandes decisões recentes. Você sabe, Mário, eu já tive a oportunidade e a honra de ocupar esse espaço seu aqui, tão privilegiado, para falar para a minha querida Bahia. Sabe? Eu sou um baiano de coração, tenho casa aí na Bahia e nós, há muitos anos, fazemos essas denúncias, né, vamos chamar assim, né? Faz um debate com a sociedade. Eu não sou dono da verdade, mas advogo na Lava Jato desde o primeiro momento. Fui advogado do Youssef lá, depois tive 35 clientes. E eu conheço por dentro a Lava Jato. Então, eu estou vendo agora, é muito interessante, no dia do julgamento, especialmente da parcialidade, eu estava vendo o Gilmar votar, vendo o ministro Lewandowski votar, parecia que era eu falando aí no interior da Bahia, lá em Eunápolis, quando eu fui falar, porque é aquilo que eu falo há tantos anos. O que aconteceu, para as pessoas entenderem? A primeira decisão do Fachin, quando ele anulou os processos do Lula e mandou vir para Brasília, é uma questão de competência. Desde o início, eu digo que o Moro queria ter uma jurisdição nacional e a 13ª Vara de Curitiba, não é que o Moro é incompetente, a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar alguns casos, isso é óbvio. Na verdade, o Fachin apenas decidiu, porque, embora ele fosse vencido na turma, ele teve lealdade intelectual, ele decidiu como a segunda turma está decidindo. Eu mesmo, 20 dias atrás, tinha conseguido tirar lá de Curitiba o caso da Transpetro. Eu sou advogado de 4 ex-senadores, não dá mídia, esse deu mídia porque é o Lula. Mas isso já era uma decisão quase que pacífica, apenas o Fachin ficava vencido. É importantíssimo, porque resgata aquilo que eu digo que é o primeiro direito do cidadão, que é ter o juiz natural. Você não pode ter um juiz escolhido, o juiz não pode escolher. O Moro escolhia a causa que ele queria julgar. Essa é a primeira decisão, que o processo vai vir para Brasília, e aqui em Brasília vai ser distribuído para um juiz que vai, então, decidir se tem ou não tem como continuar o processo, se vai reaproveitar provas ou não. Foi importante, mas tem esse limite. A segunda decisão, que é a decisão da parcialidade, ela é muito mais grave, muito mais profunda. Eu chego a dizer que ela é um tiro de canhão nesse grupo que instrumentalizou o Ministério Público e o Judiciário, que é o Moro e o seu bando lá, são esses procuradores. Por quê? Porque o que o Supremo entendeu é que eles foram parciais. Gente, o juiz tem que ser imparcial. Esquece o Lula. Você que às vezes não gosta do Lula, que tem dificuldade de pensar, que acha que houve um grande movimento para salvar o Lula. Esquece o Lula. Imagine que amanhã vai ter uma audiência de guarda de filho e você, na noite anterior, recebe e-mails trocados entre o juiz e o advogado da outra parte, mas o promotor dizendo, olha, levanta tal tese que eu vou dar a guarda do filho para você. É isso que foi julgado. O que foi julgado é um conluio entre o Ministério Público e o juiz. Aí só para você e os nossos ouvintes aqui terem uma dimensão jurídica, quando você julga a parcialidade, que é a primeira nulidade tem que ser julgada, inclusive deveria preceder a todas as outras, você anula tudo. Tudo que participou Moro e Lula está nulo. Claro,
foi julgado o habeas corpus num caso específico lá do triplex. Mas, podem ter certeza disso, estou falando sobre o prisma jurídico, todos os outros processos que o Moro julgou, sentenciou, instruiu, são nulos. Todos os demais. Agora, isso não significa que vai expandir essa nulidade para as demais pessoas, não. É uma relação comprovada pelo Supremo Tribunal Federal, decidida, não tem recurso. A da nulidade, eles estão levando para o pleno. Tenho dúvida se caberia recurso para o pleno, porque já foi decidido na turma. Mas o habeas corpus da parcialidade é definitivo. E aí, há um segundo ponto, Mário, que eu tenho trazido e tenho começado a encontrar eco, que é o seguinte: nesse caso da incompetência, apenas gera nulidade. Apenas não, é grave. Mas no caso da parcialidade, agora é hora de investigar esse grupo que se uniu em conluio, Moro e procuradores. Ação de improbidade, investigação criminal, o TCU está investigando a questão das... Eu falo há 6 meses, as pessoas não dão muita importância. Eu falo o seguinte, Mário, para o cidadão comum, muitas vezes, que, claro, é intrincada a questão jurídica, da corrupção e tal, a pessoa fala assim, isso aí é uma briga de gente grande. E, às vezes, não entra muito na questão da injustiça que fizeram perseguindo o cidadão. Porém, a questão da malversação da verba, de 5 milhões de diárias feitas de forma ilegal, isso pega qualquer um. Aquele cidadão que está com dificuldade em casa, o funcionário público que é sério, que é a maioria absoluta, que sabe que não pode pegar uma diária indevida. Agora saiu, só um dos procuradores, morava em Curitiba, saiu hoje, e teve R$340 mil de diária. Isso é improbidade, isso é peculato. Isso é peculato. Então, agora é hora de investigar esse grupo, que ontem até foi muito engraçado, porque ontem o Moro ainda é o candidato de algumas elites de presidente da República, quando o Jornal Nacional deu uma matéria grande com ele. É bem enorme. Você gosta de Edith Piaf também, não? Você fala Beto Francês, não sei de Ferrão. Porque foi muito ridículo. Porque é engraçado que eles deram espaço para ele. Enorme. Enorme. E não foi uma entrevista, não, foi uma defesa que ele fez. Defesa. Porque, na realidade, o que vai acontecer agora é que já existem processos criminais, já existe ação de improbidade sendo estudada. O que é grave, Mário? Eu sou muito coerente. A minha coerência, às vezes, me afasta de alguns amigos. Por exemplo, tem um inquérito no STJ, que está investigando os procuradores, e eu estou vendo os procuradores entrarem para o Supremo com habeas corpus para trancar. Isso chama iuris spermiandi, é uma figura jurídica. Eu estou vendo um certo desespero e notinha saindo, dizendo que eles vão ser presos, por isso que eles estão apavorados. Olha, eu já deixo registrado aqui, não tem contemporaneidade para a prisão deles, não. Eu tenho que ser coerente. A investigação eu acho que tem que ser feita, mas uma prisão nesse momento, eu acho que será, a não ser que tenha coisas que eu desconheça, que eles estejam querendo interferir na condução do inquérito, prendê-los por causa de atos de 2 anos atrás e tal, não tem contemporaneidade. Agora o jogo vai mudar, Mário. O jogo vai ser a gente, advogados criminais, realmente garantistas, que prezam a Constituição, vão ter que defender, hipoteticamente, ou pelo menos em tese, os direitos do Moro e desse bando dele. Inclusive, o Moro gostava de dizer, alguns amigos que conviviam com ele diziam que ele falava que a maior derrota que ele teve foi aquela ADC 43, da presunção de inocência, que eu entrei, depois outros colegas entraram e mobilizou o país, e ele tinha um verdadeiro ojeriza disso aí. Ele deve estar rezando todo dia, agradecendo a vitória que eu tive no Supremo, porque agora, condenado, ele só será preso após o trânsito em julgado, né? É o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Nós estamos aqui também com a professora, a doutora Malu Fonte, jornalista. E aí, Malu, alguma pergunta para Cacai? Sim, claro. Cacai, bom dia. Malu, tudo bem? Sinto muito aí pela sua família, pelos seus amigos e por todos nós, né? Mas falando das coisas que você estava citando e das perdas e do mal-estar de agora, como todo mundo. Cacai, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou aí agora o jogo vai mudar, né? O jogo agora vai mudar, as coisas vão andar numa outra
forma do carrossel girar. Mas agora acabou de sair nos jornais, agora mesmo, deve ter uma meia hora no máximo, né? O Marco Aurélio já anunciando oficialmente que ele sai no dia 5 de julho. Né? A saída do Marco Aurélio e dentro da justiça, isso é um período curtíssimo, né? A gente está falando de justiça de abril, que já estamos praticamente a julho, e dentro desse contexto, né, de mudança, que Brasília está assim, né, uma pipoqueira. Tudo mudança de coisas. O que é que representa esse anúncio de saída para Marco Aurélio no andamento dessas questões no Supremo? É muito grave, assim, uma perda muito grande para o Poder Judiciário e para o sistema de justiça. Marco Aurélio é um homem comprometido com a Constituição, um homem sério, extremamente culto, que é ministro há muitos anos, tem uma dimensão muito grande da importância de ser ministro supremo, ele dá muito valor, e isso é muito bom à toga. Eu tenho profunda admiração pelo Marco Aurélio, profunda admiração, e acho que ele vai fazer uma falta muito grande no Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra do jogo. Ele vai fazer 75 anos e tem que aposentar. Eu, na verdade, Malu, eu penso assim, eu advogo no Supremo há 40 anos, eu já acompanhei muitos ministros do Supremo e mudanças de composição. Às vezes surpreende. O Lula e a Dilma, que são pessoas conhecidamente de esquerda, especialmente a Dilma, o Lula não é lá tão de esquerda, mas o grupo dele é de esquerda, fizeram nomeações problemáticas para o Supremo. Problemáticas. Nós temos ali parte desse punitivismo que está no Supremo hoje, Malu e Mário, vieram de ministros nomeados pelo Lula e pela Dilma. Então, o Supremo Tribunal é muito interessante. Eu que advogo lá há tantos anos, a hora que aquela toga bate nos ombros, você vê realmente quem é. Então, por exemplo, essa nomeação do Cássio pelo Bolsonaro foi uma nomeação que eu aplaudi. É um homem sério, um homem novo ainda, mas um homem que tem cultura geral, do meu ponto de vista, tem condições plenas de estar sentado no Supremo Tribunal Federal. Eu sou favorável a ter mandato para ministro supremo. 12 anos, no máximo, sem recondução. Senão o ministro cria raízes ali. O Cássio disse agora no julgamento que pode ficar lá 26 anos. Não é porque ele votou contra o que eu gostaria que ele tivesse votado no julgamento mais importante da parcialidade, que eu vou criticá-lo. Acho que ele é um cara sério. Então, eu tenho esperança que essa surpresa pode acontecer. É claro, se você pega assim, hoje ou ontem, o Bolsonaro colocou para ser ministro da Justiça um delegado de polícia. Isso nunca ocorreu na história do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem uma tradição de ter grandes juristas, grandes advogados ou grandes políticos. Então, claro que preocupa quem é que vai vir ocupar o lugar do Marco Aurélio. Mas eu acho que o colegiado, por isso é que eu tenho batido muito, Malu, nós temos que cada vez mais prestigiar o colegiado, o Supremo Tribunal Colegiado. Por exemplo, a grande derrota que nós impingimos a esse grupo punitivo de Moro e Deltan nos últimos tempos foi no pacote anticrime passar no Congresso Nacional o juiz de garantias, que é o grande avanço do processo penal brasileiro. No entanto, um liminar dado em janeiro do ano passado pelo Fux, imagine bem, um projeto discutido no Supremo, discutido no Congresso, discutido na Câmara, discutido no Senado, aprovado quase à unanimidade, um liminar do Fux paralisou. Não está instaurado um processo de garantias por causa do liminar do ministro. Isso é gravíssimo. Então, o Supremo virou um superpoder. Sob esse aspecto, é muito mais ainda grave a saída do Marco Aurélio. Mas é a regra constitucional. 75 anos tem que trocar. Eu espero que venha pessoas que honrem o Supremo Tribunal Federal e que honrem cumprindo a Constituição. É muito simples. Nós temos que esquecer essa fase que passamos nos últimos tempos, em que ministro supremo, até que eu respeito, mas discordo profundamente, dizia que tinha que julgar ouvindo a voz das ruas. Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. O ministro supremo está lá para cumprir a Constituição. Então vamos trabalhar, vamos posicionar, vamos criticar e vamos esperar que venha um ministro que tenha estatura para enfrentar as gravíssimas situações que se avizinham para nós aí. Mas, Cacá, quando um dos critérios para escolher agora é de ser terrivelmente evangélico, nada contra os evangélicos, eu respeito todas as religiões. Mas, pô, isso é critério, se uma pessoa ser terrivelmente evangélico?
Isso é um fracasso, isso é um problema grave que nós temos desse populismo judiciário. Eu gosto de ser bastante correto, assim. Por exemplo, quando o Lula falou, eu preciso colocar um ministro negro. Eu era amigo do Joaquim, fui colega de faculdade dele. Eu fui consultado, eu disse, olha, sinceramente, isso não é critério para ser ministro supremo. Então, a mesma crítica eu posso fazer agora. Eu acho que terrivelmente evangélico. Eu conheço juízes que são evangélicos que são extremamente competentes. Mas esse não pode ser o critério. O critério tem, sem sombra de dúvida, está lá na Constituição. Agora, aí, Mário, cabe ao Senado da República cumprir a sua função. Eu converso muito, eu já advoguei para vários presidentes do Senado e para vários senadores. Hoje sou advogado de vários senadores. E acho que hoje nós temos na presidência do Senado um homem diferenciado. Prestem atenção no Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não é porque é das minhas Minas Gerais, não, embora tenha nascido em Roraima, mas muito cedo foi para Minas. Ele tem postura, ele tem visão, ele tem cultura, ele é um advogado excelente, tem uma visão garantista do mundo. O Rodrigo pode surpreender, felizmente. Acho que ele está no lugar certo nesse momento tão difícil. Então, assim, eu acho que o Senado tem que cumprir o papel dele. Se for para lá alguém, simplesmente pelo fato de ser terrivelmente evangélico, e não for preparado, não passa. Nós temos que resgatar os poderes da nação. Esse é que é o problema. O Senado não pode ser bater simplesmente o ok para a indicação do presidente da República. Cacai, ainda falando da Lava Jato e da República de Curitiba, você não acha que o próprio Supremo foi muito leniente com essas coisas todas? Eu só me lembro assim, eu não sou advogado, não tenho... aquele telefonema da presidente Lula, ou Dilma para Lula. Ela, como presidente da República, em pleno exercício do mandato, não poderia ter um telefonema dela colocado em público. E foi, e não aconteceu nada. Você não acha que houve um deixa passar, não, do Supremo? Primeiro que o Supremo, as questões principais demoraram a chegar nele, assim que funciona o processo brasileiro. É lento, é ineficiente, tem que passar pela primeira instância, não tem como fazer pulos de instância. Claro que o Supremo Tribunal poderia, lá atrás, ter tomado medidas que talvez não nos levassem para esse precipício jurídico. Quando, por exemplo, o Moro foi 2 vezes ademoestado pelo Supremo sem uma consequência. Apenas dizendo, não, aqui, esse caso mesmo. Quando ele vazou, ele foi lá e pediu um pouco de desculpa, porque hoje está na moda, né? O Onyx lá pagou, pediu desculpa, o Moro era ministro do lado dele e não fez nada. Então, assim, o Supremo tem a sua parcela de responsabilidade por esse, eu diria, enorme enfraquecimento do sistema de justiça. O grupo de Curitiba, especialmente o Moro, ao instrumentalizar o Poder Judiciário e os procuradores ao instrumentalizar o Ministério Público, eles prostituíram, eles corromperam o sistema de justiça. E, claro, o Poder Judiciário, como um todo, demorou a reagir. Eu me lembro quando começaram a volumar as prisões preventivas e que claramente se mostrava que era prisão para conseguir delação. Hoje eu vejo com nojo esses procuradores, alguns, agora a gente tem acesso a tudo aquilo que eu falava, quase como uma premonição às vezes. Eu fico impressionado porque agora os procuradores dizendo assim, não, vamos prender os investigados que os advogados não fazem delação. Imagine o que é isso. Eu sei porque eu estou fazendo uma acusação, não é uma acusação, estou fazendo uma proposta de reflexão com os advogados, Mário e Malu, gravíssima, porque eu tive lá atrás cliente que disse, Cacá, só confio em você, vou pagar teus honorários, mas recebi um recado de Curitiba que tem que ser através do advogado tal, porque aí eu vou conseguir resolver minha vida. Eu falei para ele, meu amigo, a sua vida está na reta, eu não faço isso, eu sou advogado. Eu, às vezes, perdi o cliente. Quem são esses advogados que estavam conluiados com a Procuradoria? Tem que ser investigado, para que nós tenhamos autoridade para dizer o Moro tem que ser investigado e processado, o Deltan e o bando dele tem que ser investigado e processado. Nós temos que apontar o dedo também para a investigação sobre os advogados, porque não é possível que eles estivessem na beira do esgoto e não sentissem o cheiro. E nós sabemos um pouco quem são. Claro, primeiro, eu não sou delator. Segundo, eu não tenho obrigação de
de denunciar algo que eu não tenho prova, eu não sou leviano como eles são. Mas tudo isso tem que ser levado. Agora, o judiciário vai ter que fazer a sua meia-culpa. O Gilmar falou sobre isso. Demorou demais. Demorou demais. Eu me lembro do Gilmar falar: temos um encontro marcado com excesso de prisão preventiva. Depois, o enfrentamento dos excessos das delações. Mas tudo isso num espaço de tempo que muita gente foi condenada indevidamente, e sem contar a cultura punitiva que saiu o Brasil afora. Eu advogava para o ex-governador lá no Mato Grosso, e lá tinha uma juíza que ela se auto-intitulava o Moro de Saia, quando o Moro... Eu sei. Ela foi eleita senadora da República. Não durou um ano, já foi caçada por corrupção. Não durou um ano como senadora da República. São esses heróis de pés de barro, são os vestais da República. Nós temos que enfrentar, Mário. O que nos resta é esse enfrentamento. Eu acho que o momento sobre a questão do resgate do sistema de justiça é muito positivo. Nós que fazíamos esse debate quase sozinhos lá atrás, hoje nós estamos vendo com muita boa vontade de muitos setores da sociedade que cansaram dos excessos. Então, acho que nos cabe realmente continuar fazendo esse debate, pregando, repito, com coerência, o amplo direito de defesa, o devido processo legal, para todos eles. Eles vão se surpreender. Que agora, por exemplo, esse inquérito do STJ que eu estou vendo deles é o Supremo, repito, com medo de ser preso, é o que a imprensa está dizendo, eu talvez tenha sido a primeira voz a dizer não tem que prendê-los agora não, salvo se tem coisa nova que eu não conheço. Mas por questões de 2 anos atrás, não tem contemporaneidade. Então, assim, a regra da contemporaneidade que surgiu em debates de advogados criminais com o Congresso e que foi criticada por esses procuradores, dizendo que isso era um absurdo, que nós éramos contra o combate à corrupção, serve a eles. Serve a eles. É assim que funciona a famosa República. Malu. Cacá, eu estava viajando aqui nas suas questões da contemporaneidade, lembrando daquelas sessões de TV Justiça que viraram quase um Big Brother, né? A gente está se alfabetizando em juridiquês, mesmo leigos. Você está em casa, a gente está no meio de uma pandemia, mas a cidade onde a gente está sempre reflete um pouco do clima, né? Eu digo Brasília, as pessoas que estão em Brasília, elas têm um sentimento e uma sensação, o calor, as labaredas da coisa política. Hoje tem uma discussão muito grande, né? Se Bolsonaro está fragilizado, se ele está se organizando, mesmo ferido, um bicho ferido e acuado, mobilizando um golpe. Como é que vocês que cobrem o direito em Brasília, que sabem das coisas, como é que esse clima está chegando até você? Essa mudança de ministros, militares, mudança do Ministério da Justiça, há alguma possibilidade, mesmo que fora de contexto nacional, internacional, de golpismo, ou isso, né, na cabeça de vocês, faz algum sentido vindo do presidente? Eu acho que a preocupação é pertinente, né? Nós estamos num momento de muita instabilidade. Assim que nós temos um presidente golpista, instável emocionalmente, instável psicologicamente, que não tem a dimensão do que é a presidência da República, eu acho que hoje é lugar comum, todos nós pensamos assim. Mas o pior que nós temos nesse momento é que ele instrumentalizou uma série de postos importantes na República. Essa Bia Kiss, que é uma deputada para Brasília, que está na CCJ, é um escândalo. Ela agora quase causou um problema gravíssimo. Eu conversei com vários deputados ontem, porque tem que ter uma representação contra ela no Conselho de Ética. Ela pegou esse episódio da Bahia e disse que era necessário fazer um motim, fazer insurreição. Ela desviou a questão dessa infeliz morte aí de um soldado para poder causar, eu diria, uma espécie de motim entre os militares do Brasil, que é grave. A questão da polícia militar no Brasil é uma questão muito grave. Então, não é sem preocupação, viu, Malu, que nós estamos enfrentando, não. Eu ontem e hoje conversei com meia República, eu não faço quase não consegui trabalhar, porque é claro que nós temos que ter preocupação. O general Pujol é um general que tem a admiração das pessoas lustres do país. E a gente sabe que ele, em momentos dramáticos, ele mantinha a estabilidade. A nota do ministro da Defesa que sai, que é um homem sério, trabalhava com o ministro Toffoli antes, ela tem um parágrafo que me fez tremer na cadeira. Ele diz que nesse período manteve as instituições. Então, ninguém faria uma nota daquela
sem saber a dimensão do que está falando. Então, acho que é hora de nós termos cuidado, sim, eu não tenho dúvida. Os sinais são muito ruins. Um presidente genocida, sem estrutura nenhuma, sem respeito. Ele não tem mais o respeito, salvo de um grupo muito pequeno, que ainda assim é grande, porque percentualmente 20% significa muita coisa, mas de negacionistas do mundo, pessoas que acham que a Terra é plana, que não existe o vírus, que a economia, o problema é dos governadores, as pessoas que não sabem a dimensão do que está acontecendo no mundo. Então, esse grupo é um grupo que apoia aquilo que ele apoia. O que ele quis? Ele tentou o golpe lá atrás, Mário. Quando ele veio com aquela história da subleitura do artigo 142, eu já tive a honra de falar isso aqui no seu programa. Lembro. Aquilo era uma tentativa de golpe constitucional, como se fosse possível ter um golpe constitucional. Ele pegou uns juristas que perderam completamente a credibilidade no meio, para dizer que o artigo 142 colocava as Forças Armadas como tutoras da nação, e foi rechaçado pela grande maioria, não só dos pensadores do direito, mas como do judiciário. Depois ele tentou também esterçar o máximo quando ele foi para a frente do Congresso Nacional para dizer da hipótese de fechar o Congresso Nacional, da hipótese de fechar o Supremo Tribunal. Ele teve a ousadia de ir aqui para a frente do Comando Militar, que nós chamamos aqui de Forte Apache, de fazer a reunião na frente do Forte Apache. Aquilo pegou muito mal nos militares. Eu sempre disse o seguinte: o Exército Nacional não vai se unir a milicianos. Eu fui criticado pela esquerda quando eu falei isso a primeira vez. Na verdade, quando ele bateu lá na porta, se não tivesse tido uma reação interna, por que eu acho, aí eu dou a minha opinião, eu não tenho informação, mas esses movimentos são, sim, para fortalecer um grupo que talvez tope algum tipo de aventura por parte dele. Porque ele está desmininguindo. Ele desestruturou a nação. Esse ministro das Relações Exteriores era uma vergonha internacional. Uma coisa inacreditável. O ministro do Meio Ambiente continua lá, não sei quem é que está segurando, porque aí você tem essa Damares, que é algo... O nível é muito baixo. Todos os ministros, que eles chamam de ministros ideológicos, são de um nível baixíssimo. Pessoas que não conseguem ter a dimensão do que é governar o Brasil. Então, eu tenho muita preocupação. São movimentos que nós estamos acompanhando. Eu falei ontem e hoje com muita gente do Congresso, do Executivo, do Judiciário. Agora, claro, também não é hora de ter uma reação, até porque no sistema presidencialista é assim que funciona. A roda gira desse jeito. Nós temos que ter atenção, por exemplo. Você bota lá uma Bia Kicis. Eu falei 200 vezes para deputados amigos meus, inclusive o presidente da Câmara, quem eu respeito muito, e é um homem que tem coragem do enfrentamento. Recentemente deu um discurso duro, dizendo, olha, o Congresso acendeu a luz amarela e vai tomar providência se não tiver uma mudança. Falei para ele na época, olha, colocaram uma Bia Kicis na presidência da CCJ, uma pessoa que está sendo investigada por fake news do Supremo e que agora lança esse movimento de motim. Esse é o problema do Brasil. Nós estamos fragilizados em vários pontos. Dentro do Congresso Nacional, agora, nos preocupa muito, junto aos militares, porque esse pessoal que está aí do Exército, a gente dorme tranquilo com eles. Eles cumprem a Constituição, eles não são dados a golpismo e, repito, não permitirão, na minha visão, que o Brasil seja entregue a um bando de milicianos. Então, nós temos que estar atentos, todos nós. A única força que eu tenho é poder ser chamado pelo Mário para vir aqui falar para os meus baianos. Essa é a força que eu tenho. Para a gente é uma alegria enorme, Cacá, e muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Você dá um show aqui, nos ajuda e nos anima também nesse movimento de resistência, não é, Malu? Sim, sim. Eu estou fazendo essa cara aqui porque realmente a situação é muito, né, assustadora. Não estou em pânico nem nada, não, mas essa história de que a gente vê essas coisas acontecendo, isso não é que não signifique nada. Não dá para ficar, é maluco, deixa para lá. Não. Sou. Baiana do... Embora seja um pouco baiano e um pouco carioca, mas lá em Minas Gerais a gente diria que está de bezerro desconhecer a vaca. Tá. A gente já não confia mais nas coisas mínimas. Hoje, quando você vê, não, vai ser colocado o ministro da Justiça. Eu não tenho preocupação, o ministro da Justiça pode ser um cara de direito, de repente vem um delegado. E aí, eu tenho uma admiração enorme pelos delegados de polícia, eu sei disso, mas esse senhor
quiseram colocar como diretor da Polícia Federal e não foi bem recebido dentro da classe. Agora ele é ministro da Justiça, ligado à tal bancada da bala. Ou seja, são sinais, Mário. Não é, o momento é de muita gravidade. O Supremo Tribunal, essa história começou a ser contada, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para ser contada, lá em 2018, 2019, o Supremo Tribunal teve um papel importantíssimo na resistência a uma possível tentativa de quebra institucional. Eu acompanhei mais ou menos de perto, porque Brasília a gente acaba criando condições de ter informação e tal, mas eu sei pedaço da história, não sei muita coisa. Converso com o ministro, converso com outro, converso com o jornalista. Teve um momento de grave crise institucional, que o Supremo até foi criticado, porque estava conversando muito com as autoridades constituídas, inclusive com pessoas desse executivo que está aí tentando fazer. O executivo que tentava fazer a ruptura institucional, mas eu acho que foi de um movimento importantíssimo. O Supremo Tribunal não faltou ao país. Nós temos que pensar sobre isso e a história vai contar isso aí. Inclusive agora, nesse momento, Mário, de extremamente grave de falta de ministro da Saúde, porque esse responsável genocida desse presidente da República não só não cumpre as normas constitucionalmente impostas por todas as autoridades do mundo da ciência, como virou as costas a ponto de não comprar a vacina, nós não tínhamos ministro da Saúde. Quem é que, na verdade, talvez tenha produzido os atos mais importantes? O ministro Lewandowski do Supremo. O ministro Lewandowski, o Poder Judiciário só faz quando é instado. Quando o Estado deu decisões importantíssimas. Então, Malu, nós estamos num momento de resistência. Todos nós. Não podemos pensar que isso não é grave. É gravíssimo. É muito estranho que, de repente, tantas pessoas que, de certa forma, resistiam na manutenção da estabilidade democrática estejam agora sendo escanteadas. E essa frase do ministro da Defesa, eu já convivi com vários ministros da Defesa, tenho amigos ex-ministros da Defesa, e hoje de manhã cedo passei para 3 ou 4 ex-ministros, assim, e aí, como é que estamos? Porque a situação é de, no mínimo, o Brasil inteiro estar atento com o que está acontecendo. Valeu, grande Cacá, um abração para você, querido amigo, viu? Sempre muito bom. Alegria enorme, eu estou numa saudade da Bahia que chega de doer. Eu não vejo a hora de poder pegar um avião, ainda que com máscara, ainda que com cuidado. Veja bem, só para terminar, a minha tristeza maior, Mário e Malu, eu perdi um grande amigo essa semana. Ele tinha a minha idade, 63 anos. Se as vacinas tivessem sido compradas quando foram oferecidas para esse genocida, nós já estaríamos todos vacinados. O Mário, com 50 anos, ia demorar um pouco mais. Mas nós, com 60... Eu já fui vacinado, mas estou com 77, meu amigo. Os ares da Bahia que te faz bem. Obrigado a vocês, um beijo, Malu. Obrigado a todos. Obrigada, Cacá. Boa tarde. Tchau.